tenho uma referência afetiva, porque ele foi alguém que marcou a minha infância, a minha adolescência, como uma figura próxima da família, né? O Denilton é pai do Ramon, meu irmão, foi casado com a minha mãe, Janice Vieira. Nos anos 70, os artistas em Sorocaba se comunicavam, se conversavam muito e trocavam experiências, tinham clubes, tinha o clube do artista, e que a gente se reunia e falava do que estava pesquisando, do que estava produzindo. E um desses encontros eu vi o Denilton no ensaio, justamente do Grupo Artes. Eu fui estudar na Argentina, que eu ganhei uma bolsa de estudos, para trabalhar com a Patrícia Stocoi. E fiquei lá 2 anos e fiquei bem por fora assim, do que estava acontecendo aqui. Eu tinha 17, 18 anos. E quando eu voltei, resolvi ir num teatro, assistir Carmen com Filtro, do Gerald Thomas. E aí tô lá na escada e de repente eu encontro o Denilton, ele com uma sacola. E aí eu falei, nossa, estou acompanhando o seu trabalho pelas fotos e eu acho que tem muito a ver o nosso trabalho, como a gente vê o corpo, como a gente aborda o corpo, tudo, né? No teste eu vi que a movimentação dele era muito diferente dos outros. É muito, muito larga, assim, muito grande e quase perfeito já o movimento, não precisava de tantos retoques, né? Na época ele tinha cabelo grande, cabelo compridão e tal, e ele fazia uma serpente, e essa serpente descia pela escadaria, pelos degraus, não é? A cena era essa, até chegar na piscina, cair dentro da água e desaparecer. Essa era a cena que o Denilton fazia. E aquilo foi tão impressionante, né? Aquela descida dele pelos degraus era uma cobra, era uma serpente absurdamente igual, idêntica. E aquela cena para mim, foi uma cena emblemática, né? Quando realmente eu falei, nossa, a dança contemporânea ela é potente o suficiente, e eu quero ser isso aí, né? Eu quero estar com esses artistas, né? O Denilton marca esse meu atravessamento pela história da dança do Brasil. Foi quando eu comecei a me interessar mais pelas nossas histórias das danças contemporâneas, né? No Brasil, foi que eu encontrei a dimensão dele como artista, e que eu descobri vendo e lendo, pesquisando e ouvindo depoimentos, o quão grande ele foi como artista da dança, como um dos principais bailarinos da cena nacional, porque é um intérprete muito forte e que passou por vários momentos da história da dança paulista, né? E o Denilton fez uma entrega mesmo, tanto que eu acredito que ele tivesse sido o principal intérprete do Tacal. Se você olhar mesmo nos recortes de jornais, depois de 94 não se fala mais nele. Aí depois que eu fiz minha pesquisa de mestrado, as pessoas também começaram a trazer mais a imagem do Denilton. Por exemplo, o prêmio Denilton Gomes, que agora, né, tem um nome de um prêmio da Cooperativa Paulista de Dança. Eu me lembro que uma das minhas primeiras falas no conselho da cooperativa foi de convencer o conselho a criar um prêmio da dança em São Paulo, patrocinado pela cooperativa, com o nome do Denilton Gomes. Tem um pouco esse quadro de desaparecimento por causa da morte precoce e dele não ter deixado um material que continuasse sem a ação dele, né? Quando o Denilton morreu, apareceu uma notinha num jornal, em São Paulo, na cidade de São Paulo. Então você vai ver, no Brasil é desse tamanho. O Denilton morreu, o Denilton gigante. O que encantava nele, assim, era o vigor, a força que ele expunha totalmente no proposição. Grandes saltos, grandes movimentos,
E daí essa entrega ao Butô fez um caminho bem oposto, era uma concentração incrível, assim. Eu vi na dança dele, eu senti na dança dele, e depois nos depoimentos dele, o quanto ele, sem perceber, ele já fazia aquilo que eu pensava que deveria ser feito. Ele já fazia aquilo. E por isso que eu me encantei. Aliás, o último espetáculo de todos foi aqui na Sala Jardel Filho. A última apresentação de Sáfara, e que ele já estava bem frágil, né? Mas a influência dele, a arte dele, foi tão decisiva, né, no meu modo de pensar a dança, de ver a dança contemporânea, e que ficou grudado, sabe? Eu ainda vi um trabalho dele aqui nesta sala, inclusive, num outro momento artístico. Aí ele já estava já com a cabeça raspada, fazendo outras coisas de movimento, sabe? Mas assim, ele entrava em cena, ele tomava conta daquilo ali, sabe? E, enfim, incrível. Daí o Denilton se foi. Um intérprete fantástico, um dançarino, um criador, assim, olha, é um ícone, um dos ícones, né? Um dos mitos da dança contemporânea brasileira. E o Denilton, ele queria muito se ver no outro, assim. Então aí nessa hora que eu vejo que ele era super exigente nesse aspecto, porque ele queria muito que a outra pessoa chegasse no diapasão dele. Para mim, assim, muito metódico, dentro da visão dele, da dança que ele trazia, né, dentro do discurso dele. Então, chega uma hora que é muito difícil separar o Denilton do Takao, assim, né, de um tempo para cá, né, desde quando ele começou a trabalhar com o Takao. Então o Takao deu uma reciclada ali no Denilton, né? E o Denilton realmente descobriu a dança da alma dele com o Takao. E ele foi o intérprete mais impressionante do Takao. E ele fazia as coisas existirem a partir da junção do improvável, sabe? E disso ele fazia poesia. Mas não era um poeta romântico apenas. Sabe aquela questão, aquela coisa romântica do poeta? Não. Ele era isso, mas ele saía desse romantismo e ia para a realidade da carreira, da profissão, do que significava ser artista no Brasil. Para mim, essa é a cena, a obra-prima do Denilton, para mim essa cena da Gisele Caminhoneira, que é ele de tutu, com o pneu, né, e as bexigas. E essa iniciativa do Centro Cultural de trazê-lo de volta é de suma importância, porque os mais jovens precisam saber, precisam conhecer. É muito legal que existe vídeo. Antigamente não tinha vídeo, gente. A gente ia fazer, era dificílimo um registro, era caríssimo. Acho que os projetos, o Centro Cultural tem sempre tentado ficar à frente nesse processo de pensar a memória da dança e criar ações para isso, né? Que agora, o Denilton mesmo falou assim, falava da memória, e ele queria muito morrer em cena. E aí, o último espetáculo dele foi aqui. Então, acho super importante ser aqui. Dizem que as pessoas são passageiras, né? Ninguém é insubstituível. Eu discordo. Tem algumas pessoas que não é bem assim, não. Tem pessoas que são insubstituíveis. E Denilton é um deles.